Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Linhares, do canal Vagápolis, também conhecido como O Andarilho, do blog O Legado do Andarilho. Agora, no nosso canal Vagápolis, nós vamos, além dos programas que nós fazemos eventualmente, quase quinzenalmente ou semanal, fazer também alguns vídeos individuais, eu e o Pedro, que também é o parceiro do canal, discutindo alguns assuntos, né, falando de uma forma um pouco mais simplificada ou direta, comentando algumas notícias ou alguns casos específicos. Bem, eu vou começar falando a respeito das eleições desse ano, né, da situação das votações. Eu queria dizer o seguinte para vocês: se é errada essa confusão que tentam fazer de dizer que o Estado é laico e a gente não pode opinar com relação à política, né, por ser cristão, também é errado dizer que a igreja ela não é um curral eleitoral, a igreja ela não pode manipular o voto. A coisa não é bem assim, né? O que eu mais vejo discutindo, conversando com pessoas pela internet ou conversando com os meus amigos também, é que muitas pessoas não têm nenhuma noção. Até hoje, estamos no dia 6 de setembro, menos de um mês da eleição, não tem ainda candidatos definidos, não fez uma escolha de pessoas em quem votar. E em muitos casos, ou porque não tem mesmo o costume de se interessar em estudar a política ou estudar as notícias, ou porque, sei lá, não teve tempo. Então, mas ainda assim, nós que temos o interesse, nós podemos ser reconhecidos como pessoas que estão mais por dentro. E aí eu acho que cabe mesmo a cada um de nós fazer indicações, né, fazer recomendações, até porque quando você escolhe o seu candidato, que você sabe que ele vai representar os seus valores, ele vai defender o que você acredita que é necessário para a sociedade, quando você indica ele para alguém, você está fazendo um bem para essa pessoa, você está ajudando ela a fazer uma boa escolha também e, enfim, somando esforços para ajudar a sociedade como um todo. Então, hoje até na reunião que eu participei da pastoral dos políticos católicos, uma senhora falou uma coisa interessante também, que nem todo mundo tem tempo ou costume mesmo de ler jornais, revistas que falam de política, nem todo mundo tem o costume de ler analistas políticos, sociólogos, antropólogos, pensadores, filósofos que falam do cenário político no Brasil e no mundo para poder fazer uma boa escolha, né? Usando a expressão que ela mesma utilizou, os eleitores da Dilma, por exemplo, não fazem isso. E por mais que nós digamos, hoje a gente tem a internet, está tudo na internet, você pode pesquisar e achar fácil informações sobre qualquer pessoa. Isso é verdade, mas não é bem assim também, porque um candidato que está novo, nunca foi eleito, nunca teve um mandato, não tem uma vida pública, também é possível, você não vai encontrar informações sobre ele facilmente. Se ele está sofrendo algum processo, se ele teve uma conduta de má administração em algum lugar, não vai ter essas informações facilmente. No meu blog, de vez em quando, eu recebo visitas de pessoas que estão procurando por nomes de candidatos, usando uma espécie de uma fórmula no Google, né? Coloca o nome do candidato e coloca processado, fulano de tal, investigado, fulano de tal, corrupção, esse tipo de coisa. Mas nem todos os candidatos têm esse histórico e, por mais que seja uma boa pessoa, ou mesmo não sendo uma boa pessoa, às vezes não tem esse histórico. Então não basta só fazer uma pesquisa. Tem várias outras formas de se conseguir informação, de se tomar a decisão, e uma delas é você conversar com outras pessoas que já estão um pouco mais informadas. Então não vejo nada demais em orientar as pessoas em dizer votem nesse ou votem naquele, por isso ou por aquilo. É o nosso dever também, e também ninguém tem a obrigação de seguir nosso conselho, né? Mas nós podemos tentar ajudá-los da melhor forma possível, né? E aí, quer dizer, eu vejo também
Muitas pessoas dizendo que esse ano está muito difícil. Está difícil, mas também nem tanto, né? Nós podemos fazer uma filtragem, né? Para quem diz que está difícil escolher um candidato, você pode dizer, olha, você pode começar por eliminação, deixando de lado alguns partidos que não são muito recomendáveis votar. Nós que somos cristãos, então nós temos uma seleção de partidos que nós acreditamos que não defendem bons valores, muito pelo contrário. Então, já podemos sugerir uma eliminação desses partidos, né? E, quer dizer, o brasileiro comum, ele é muito chegado na Mega Sena, né? Todo mundo sabe. E aí nós podemos utilizar esse costume da Mega Sena como um recurso didático, né? Nós podemos montar, digamos assim, uma Mega Sena do mal. E aí, claro, você pode trocar o complemento nominal, né, do mal por outras coisas, como corrupção, Mega Sena da corrupção, da imoralidade, dos direitos dos humanos, ao invés de direitos humanos, ou da cultura da morte, da ameaça da propriedade privada, dos black blocs, Mega Sena dos hospitais precários, do kit gay nas escolas, etc. Dependendo de qual seu público-alvo, você pode apresentar a Mega Sena do mal, que é o conjunto daquelas 6 dezenas que representam partidos em que ninguém deveria votar, porque sabemos da atuação dos seus políticos, sabemos das suas ideologias, dos valores ruins que eles defendem, né? Sabidamente, os partidos que têm uma ideologia socialista, uma ideologia comunista, não deveriam ser apoiados. Não só porque a igreja já nos orientou que não devem ser apoiados, mas como também qualquer pessoa com consenso no lugar consegue perceber que esses partidos, eles primeiro que eles não são amigos da democracia, né? Eles procuram de várias formas subverter a democracia, a representação popular, em busca de uma tomada do poder, de um fortalecimento e de perpetuação do poder. E depois porque eles têm já nos seus ideais projetos que ferem a nossa sociedade em vários pontos, principalmente na constituição da família. Então, eu apresento para vocês a Mega Sena do mal. Atenção para os números: 13, 16, 21, 40, 50 e 65. Aí já é um começo para você fazer uma filtragem, e a partir dos que restaram, tudo bem que não restam poucos, né? Ainda temos muitos partidos, muitos partidos, então ainda vai sobrar bastante gente, mas aí você já elimina alguns que são mais problemáticos e perigosos. Uma outra coisa também que eu verifico muito é que quando nós vamos falar sobre política, principalmente com jovens, né? Quando nós vamos debater e tentar apresentar os nossos valores, os candidatos que estão de acordo com os nossos valores cristãos, essas outras pessoas, eles resistem muito a esses nossos argumentos. Quando nós vamos falar daquelas coisas que o pessoal num círculo pró-vida mais fala, né? Contra o aborto, contra a destruição da família, enfim, parecem até chavões, né, que nós utilizamos. Então, quando nós vamos utilizar esses argumentos, essas pessoas costumam rejeitar porque já chegaram para elas, nos ouvidos delas, outros amigos, outras pessoas com perfil de liderança, que fizeram já uma propaganda relativista com relação aos princípios cristãos, né? Os convenceram de considerar os valores cristãos como só mais um dos tantos critérios que eles devem avaliar, e principalmente critérios que não devem ser limitadores, o que está errado, né? Afinal de contas, se nós estamos tentando falar com pessoas cristãs, com pessoas católicas, com jovens, nós temos sim que estar firmes com relação aos valores. Por isso, eu acredito que nós também devemos ser muito claros e muito objetivos quando nós formos apresentar a nossa opinião de voto e a nossa opinião de em quem não votar, porque existem coisas muito claras que nós precisamos frisar. Esses
os crimes desses sistemas comunistas e capitalistas que nós podemos ver até hoje nos países que têm esse regime, como Cuba, como Coreia do Norte e Venezuela, só para citar 3 exemplos, nós temos que denunciar mesmo, com firmeza e com clareza para eles. Por que nós somos contra o comunismo e o capitalismo? Desculpa, comunismo e socialismo. Só você ver a miséria que essas pessoas passam, os crimes que eles cometem contra a humanidade nesses países, contra a liberdade religiosa também, que é um fato de relevância para nós também. Então nós devemos ser muito claros em condenar e em apresentar a razão. Porque eles, os outros, os socialistas, os comunistas, os esquerdistas em geral, eles são muito objetivos quando eles querem fazer a cabeça da juventude, das pessoas que são cristãs, mas que não têm uma adesão tão firme, tão piedosa à doutrina. Eles são muito objetivos em apresentar boatos e falsas verdades, mentiras sobre a igreja também. Os bordões super conhecidos de que a igreja errou muito, de que a igreja matou muito, de que a igreja desrespeitou muito a humanidade, apoiou a escravidão, condenou os cientistas, era inimiga do progresso, inimiga da modernidade, etc. Eles são muito objetivos na hora de apresentar esses boatos. Só que, infelizmente, porque essas pessoas que nós também queremos atingir, às vezes não têm um conhecimento mais aprofundado de história do mundo, de história da igreja, acabam sendo convencidos. Então nós temos que ser muito objetivos também, muito claros, muito diretos. E, enfim, estratégia para essas eleições agora, a minha estratégia, a princípio, é a seguinte: nós temos que focar, no momento, na escolha dos nossos candidatos aos cargos legislativos, deputado federal, deputado estadual, porque afinal de contas eles são os que estão mais próximos de nós. Presidente, quem vai conseguir falar com o presidente para reclamar a demora em atender um projeto, em atender uma promessa? Os deputados, eles estão muito mais próximos de nós temos uma linha mais fácil de comunicação com eles. Então, nós temos que focar, até porque eles é quem vão defender os nossos valores e os projetos que nós acreditamos que têm mais urgência, através dos projetos de lei, através das discussões. Portanto, eu acredito que vale muito a pena você se esforçar para mobilizar os seus amigos, mobilizar os seus familiares, os seus conhecidos, em concentrar os votos em um candidato que você tenha certeza que seja um candidato bom, para que, enfim, ele tenha mesmo a possibilidade de alcançar a cadeira da Câmara e trabalhar por você. Então, concentrar os seus votos nesses candidatos. E sim, existem bons candidatos esse ano em vários estados. Nós temos candidatos ótimos que poderão equilibrar um pouco mais o jogo no cenário político entre o que nós acreditamos enquanto conservadores ou liberais e o que tem sido trabalhado por esses governos socialistas que nós temos já há alguns anos. Para os cargos do executivo, bem, em algumas situações, alguns estados, às vezes você não encontra um candidato que seja no mínimo razoável. Infelizmente, existe esse problema. Mas aí existem algumas estratégias, algumas táticas que se pode tomar para você escolher algum candidato, né? Às vezes é possível e às vezes é o único jeito mesmo você escolher um mal menor para evitar que outros piores possam avançar, né? Mas também em algumas situações não existe só o mal menor. Você pode também encontrar um bem pequeno, né? Eu digo isso já há bastante tempo, desde quando foram anunciados os pré-candidatos à presidência. Você tem candidatos esse ano com um discurso conservador. Você tem o Everaldo Pereira, que é do PSC, candidato com uma plataforma de governo conservadora, uma plataforma que defende a propriedade privada, que defende a iniciativa privada, que defende privatizações, né, como está sendo conhecida, mas que também está muito afinada com boa parte da população, em muitos casos a maioria, em quesitos
como na segurança pública, falando sobre a redução da maioridade penal, uma reformulação no sistema carcerário, enfim. Existem candidatos, se você olhar, em que, por mais que até não tenha chance de ganhar, eu realmente acho que o Everaldo Pereira não tem chance de ganhar esse pleito em 2014, talvez se ele se candidatar em 2018, ele possa vir mais forte. Mas eu acredito que vale a pena apostar nos seus valores, apostar no conservadorismo. Eu acho muito importante, pensando mais para frente, pensando no futuro, pensando em médio e longo prazo. Porque quanto mais votos um candidato conservador, um candidato de direita tiver hoje, como por exemplo o Everaldo, mais as pessoas vão poder ver, quando saírem os resultados, pelo número de votos, pela posição que esses candidatos mais conservadores terão, essas pessoas vão poder ver que existe um anseio por aquela linha de política, e a partir daí poderão se interessar mais, né? Chamar atenção para o discurso conservador é uma tática que eu acredito que seja válida nesse ano. Apesar de todo o pessimismo, apesar de todo de todo o desespero que muitos levantam aí por causa dos rumos que estão sendo tomados, não só aqui no país, mas com os nossos vizinhos também. Mas eu acredito que ainda tenhamos tempo de forçar uma mudança, induzir uma mudança dos candidatos, apostando em discursos mais conservadores dessa vez. E principalmente porque, como eu falei, pensando no médio e no longo prazo, em 2016 teremos eleições também para os cargos regionais, né, as eleições municipais. E ali, dependendo do que nós fizermos agora em 2014, nós podemos ditar um pouco do que vem em 2016 com relação aos candidatos. E é até bom entrar nesse tópico das eleições municipais de 2016, porque, bem, se hoje tem tanta gente achando que está difícil encontrar bons candidatos, precisamos trabalhar para produzir bons candidatos. Se você gostaria, se você acha que a solução para a política seria a existência de candidatos que fossem incorruptíveis, que resistissem às tentações do poder, às tentações do dinheiro, será que você não acredita que você seja uma pessoa como essa, uma pessoa incorruptível? Eu acredito na minha incorruptibilidade. Se você acredita também na sua, então nós dois deveríamos entrar para a política. Deveríamos disputar a vereança em 2016. Afinal de contas, é uma das portas para a vida pública. É a velha máxima do: se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, né? Se todo mundo acha que a política está suja, é porque pessoas que subiram para lá não resistiram a todas as tentações. Então, precisamos levar pessoas que resistam. Não é possível que não existam homens de valor, homens decentes, que resistam às tentações do dinheiro, do poder, que não resistam às negociatas do jogo político, que abram mão dos seus valores tão facilmente, por medo, por vergonha ou por outros interesses. Então, se existem pessoas dignas, decentes, se eu acho que eu sou uma pessoa digna e decente, você acha que também é, então vamos nos preparar. Temos aí 2 anos para nos preparar para entrar para a política, encontrar um partido em que os nossos valores não sejam sufocados, e vamos procurar trabalhar mais praticamente, mais diretamente, né? Finalizando, para ajudar nessa tarefa de orientar as pessoas em quem votar, existem já várias iniciativas que estão trabalhando em paralelo para fazer uma triagem de candidatos, né? Você tem o site votocatólico2014.com, o próprio site votocatólico.net.br, existe também o aliançadasantacruz.org, que são 3 sites que se dedicam a fazer contato com os candidatos
Alguns apresentam um termo de compromisso em que o candidato registra em cartório, geralmente um compromisso de defender os valores cristãos, defender a vida e a família, defender a vida desde a concepção até a morte natural, defender a família conforme foi instituída por Deus e pela natureza e conforme célula da sociedade, formadora da sociedade. Então, a partir dali, desses sites, desse esforço, que é um esforço coletivo, é um esforço conjunto de pessoas anônimas e voluntárias, você pode já encontrar alguns candidatos. E é claro, a partir dali, não é só porque ele assinou um termo, mas você sabendo o nome dele, sabendo que outras pessoas apoiam, você pode encontrar mais informações sobre eles. Esses sites apontam os sites próprios dos candidatos e você pode se informar sobre o que eles se propõem a fazer ou até mesmo sobre o que eles já fizeram em outros mandatos, em outras situações. É uma forma de você encontrar os seus candidatos e apresentar para pessoas que ainda estejam com dúvida. Né? E, por último, um esforço que é importantíssimo que nós devemos ter é combater esse que é o mito que aparece em todo ano eleitoral, que é o mito do voto nulo. Infelizmente, muitas pessoas ainda se encantam com essa hipótese de anular uma eleição através de um número expressivo de votos nulos. Né? Pessoas acreditam, fazendo uma interpretação incorreta da legislação eleitoral, acreditam que seja possível anular uma votação e ser feita uma nova votação com outros candidatos. Se todo mundo não, mas se muita gente, mais de 50% das pessoas votarem nulo, anularem o seu voto. Isso é um mito. Eu já falei disso no meu site, no meu blog, e não é difícil encontrar as informações acertadas a respeito disso, desmistificando e explicando a legislação. Eu vou até falar disso agora, mas antes mesmo de entrar no mérito da legislação, nós temos que, pasmem, digamos que fosse possível mesmo anular um pleito. Mais de 50 pessoas votando nulo, todos aqueles 5, 10, 15 candidatos a governador, por exemplo, teriam que sair e viriam novos candidatos. O que é que garante para essas pessoas que se encantam por esse mito que a nova cartela de candidatos seria melhor do que a anterior? De onde sairiam candidatos melhores do que os horríveis que vieram primeiro? Será que ninguém pensa nisso? Mas vamos dar uma olhadinha na parte da legislação. Eu separei aqui alguns pontos. Na legislação eleitoral, no artigo 220, explica o seguinte: é nula a votação quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei, quando efetuada em folhas de votação falsas, quando realizada em dia, hora ou local diferente do designado ou encerrada antes das 17 horas, quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios, quando a sessão eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos parágrafos 4 e 5 do artigo 135. O artigo 221 também traz o seguinte: é anulável a votação quando houver extravio de documento reputado essencial, quando for negado ou sofrer restrição no direito de fiscalizar e o fato constar de ata ou de protesto interposto por escrito no momento, quando votar sem as cautelas do artigo 147, parágrafo 2º, o eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido, eleitor de outra seção, salvo hipótese do artigo 145, alguém com falsa identidade em lugar de eleitor chamado. Ou seja, a legislação ela apresenta essas possibilidades de anulação dos votos, que são bem diferentes do simples ato de rasurar uma cédula ou de entrar com o número de um candidato inválido. Né? São coisas bem diferentes. O
o artigo 175 do Código Eleitoral traz o seguinte também, essa informação eu peguei de um artigo no site do TSE. Parágrafo 3º. Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorre o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. O que isso quer dizer? Que se por acaso você escolheu o seu candidato, você vai na urna no dia da votação, digita o número dele, aparece a foto dele, você dá o voto nele. Mas levantou-se um processo de impugnação daquela candidatura por algum motivo, né? Uma denúncia de corrupção, de compra de votos, de influência, de poder financeiro, etc. Aquela candidatura ela pode ser impugnada e aquele voto, no caso das eleições majoritárias, prefeito, governador, presidente, aqueles votos são declarados nulos, são anulados. Aí sim. No caso das proporcionais, ocorre daqueles votos serem transferidos para o partido. Porque aí, no caso, né, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, o partido, por causa da regra eleitoral do voto proporcional, de se atingir um coeficiente eleitoral, o partido dele é beneficiado pelos votos que foram dados, porque em tese, se você está votando num candidato, você está aprovando não só as propostas dele, mas também o partido dele. Por isso que é tão importante evitar os partidos de esquerda, os partidos comunistas e socialistas, porque por mais que você tenha um colega seu de trabalho, como eu tenho, que é uma ótima pessoa, que é um pai de família, que é uma pessoa decente, se ele está afiliado a um partido de esquerda, ele está sujeito a regras e a ideologias e dificilmente vai ter a oportunidade de defender os valores dos quais você mesmo comunga. Então, a regra eleitoral beneficia o partido no caso de uma candidatura para as eleições proporcionais, no caso de ser anulado o registro daquele candidato. E aí eu encontrei uma notícia de 2012 em que aconteceu uma situação dessas de anulação de uma candidatura para o cargo de executivo, né? Vou ler o trecho aqui que eu separei da matéria. É de 2012. Com candidatura impugnada, eleição em Pojuca tem 16 mil votos nulos. As eleições para a escolha do novo prefeito na cidade de Pojuca, na região metropolitana de Salvador, teve 16.085 votos nulos, número que representa o percentual de 72,92% do total de votos computados, e se deve à impugnação de uma das candidaturas. O TSE computou temporariamente como nulos os votos dos candidatos nessa situação. A candidata Jerusa Laudano obteve 92,28% dos votos válidos, aqueles que excluem os brancos e os nulos, votos válidos, o que corresponde a apenas 4.880 votos dos 22.059 eleitores que foram às urnas. O segundo colocado, Carvalho, recebeu 448 votos, o equivalente a 7,72% dos votos válidos. O alto índice de votos nulos é por conta da impugnação da candidatura de um candidato, Dr. Toinho, cujo processo hoje tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Os votos dele foram considerados nulos. Ali na matéria não diz como terminou essa história, mas se tivesse mesmo ficado anulado, tivessem ficado anulados os votos daquele Dr. Toinho, eles que representavam 72,92% do total dos votos que foram dados, provocariam a situação de convocação
de uma nova de um novo pleito. Mas é uma situação raríssima de se acontecer, né? Até porque processos de impugnação nem sempre são bem sucedidos. Então é uma situação muito rara. As pessoas também falam muito do voto nulo e do voto branco também, acreditando que faça alguma diferença, pensando um pouco ainda na época das eleições de papel, que no Brasil já não é mais, são todas as eleições com urnas eletrônicas. Em outros países ainda acontece, né? Em Portugal, por exemplo, quando os eleitores entregam uma cédula em branco, o sistema eleitoral deles entende que aquele cidadão, aquele candidato, expressou com a cédula em branco a opinião de que, se existissem candidatos melhores, ele teria votado. Mas ele entregou a cédula em branco, que significa que nenhum dos candidatos o representa, mas ainda assim ele concorda com o sistema eleitoral, com o sistema democrático de votação direta. Então é uma situação diferente, né? Eu até já ouvi e acreditei durante um tempo que na época das eleições de papel, se você entregasse a cédula em branco, alguém poderia preencher com o nome de um candidato para favorecê-lo, né? Mas não existe nenhuma comprovação, nenhuma prova de que isso realmente fosse feito. E naquela época a anulação do voto era feita com a rasura, né? Mas ainda assim, os votos que são importantes, os votos válidos, excluem os brancos e os nulos. E quando você não, porque vocês são os nossos espectadores do Vagápolis, são um pouco mais conscientes que isso. Mas quando alguém procura votar branco ou votar nulo achando que está fazendo um protesto, na verdade ele está ajudando aquele candidato que está mais bem colocado nas pesquisas, que tem mais intenções de votos, que tem mais poder, que tem mais capital político, mas que não necessariamente é o melhor candidato. Quem vota nulo ou branco está ajudando aquele candidato a se eleger, porque aí ele precisa de menos votos. Ou, no fim das contas, o que importa mesmo é a relação dos votos dele com os votos dos outros. Isso não é um protesto. Votar nulo, tentar anular a eleição, não é um protesto. Se você quer protestar, aposte num candidato por mais que ele não tenha a possibilidade de ganhar. Por exemplo, o Levi Fidelix, que está disputando a eleição presidencial. É um candidato que se posiciona muito bem. Para mim, ele tem sido um dos melhores nos debates. Não tem nenhuma chance de ganhar. Mas, se você quer mesmo protestar contra os principais candidatos, contra Dilma, contra Aécio, contra Marina, contra Luciana Genro, ou contra Eduardo Jorge, por exemplo, você pode votar num candidato menor. Não vai ganhar, mas pelo menos você não vai compactuar com um candidato ruim, caso seja eleito. Isso sim é uma forma mais digna de protesto. E vale sempre disseminar essas informações. Sempre que você se deparar com alguém defendendo o voto nulo, procure convencê-lo de que não é bem assim. Procure apresentar os seus candidatos, procure mostrar para ele que não é desistindo que nós vamos ajudar. E aproveite e fale para ele também que, se ele quiser votar branco ou nulo, ele não tem nenhum direito de reclamar do que vier depois na política do país. Obrigado aos que nos assistiram. Curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/vagápolis. Inscrevam-se no nosso canal, divulguem os vídeos com os nossos convidados e participem conosco dessa revitalização da política no Brasil. Até mais.